aula de hoje, então eu vou começar falando de alguma coisa que a gente falou na aula passada, para dar sequência no conteúdo. A gente está trabalhando com o capítulo 5 e 6, a gente está invertendo um pouco a ordem dos capítulos do livro, dá para falar de potencial elétrico, que é o último assunto que a gente tem relativo à eletrostática, que não é um assunto muito cobrado no Enem, tá? De fato que é cobrado no Enem com frequência, é a eletrodinâmica que começa a seguir. Então, vou lá, a gente falava de potencial elétrico, né? Então, a ideia é assim, o potencial elétrico é uma grandeza que relaciona a energia potencial elétrica armazenada em uma carga de prova que se encontra próximo nas possibilidades de uma carga geradora, que cria um campo elétrico. Então, a energia elétrica adquirida por essa carga ser colocada num determinado ponto do campo vai ser numericamente igual ao trabalho realizado por um agente externo para transportar essa carga de um ponto até outro. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma carga geradora positiva, aqui está o ponto A. Então, se eu colocar uma carga de prova aqui, essa carga tem energia armazenada suficiente para ir para o infinito. Essa energia que ela tem armazenada, dividida pelo valor da carga, é o que a gente vai chamar de potencial elétrico. Então, a energia elétrica armazenada dividido pela carga. Tá? Aqui no PowerPoint está com um U, tá? No material de vocês está com uma energia E, porque se faz uma salada e mistura E de campo elétrico com energia, U de potencial, enfim, de energia com U de potencial. Mas vamos tentar unificar isso aí, mas eu vou mostrar com as letras diferentes, identificar as nuances diferentes, as diferenças que tem nessas representações. Tá? Então, em A eu tenho um potencial para carga de prova e em B eu tenho um outro. A energia que está armazenada nessa carga, U, é igual ao potencial multiplicado pelo valor da carga. Tá? Então, a energia para mandar aqui a carga tem armazenada quando está no ponto A, uma carguinha de prova colocada aqui, é igual ao trabalho que o campo elétrico gerado pela carga geradora vai ter para mandar essa carga daqui para o infinito. Essa é a definição, então, que a gente tem para o potencial. Tá? Trabalho para mandar a carga de prova do ponto que ela está para o infinito dividido pelo valor da carga de prova. A gente fez uma analogia na semana passada do potencial elétrico com potencial gravitacional. Tá? Vamos tentar lembrar, para quem estava presente, quem não estava, enfim, a gente resgata. Se eu pegar essa caneta e deixar ela nessa altura, em relação à minha mão, que está aqui embaixo, ela tem energia para cair. Essa energia que ela tem para cair, a gente chama de energia potencial gravitacional. Se eu pegar uma mola e esticar a mola passa a ter energia potencial elástica. Todo corpo tende a ficar na sua posição natural. A sua posição natural é quando ela não tem energia potencial armazenada. Então, a carga de prova positiva colocada aqui, por exemplo, ela tende a ir para o infinito. Se eu largar ela, a tendência natural é essa. Então, a tendência do corpo é tornar o seu potencial igual a zero. Bom, vou tirar daqui. Se o potencial é o trabalho para mandar a carga do ponto A até o infinito, ou do ponto B até o infinito, dividido pela carga, o valor da carga de prova colocada ali, eu sei que trabalho é força vezes o deslocamento, por definição, a gente falou isso na aula passada, dividido pela carga. Mas a força é a força elétrica. KQQ sobre D ao quadrado, vezes o D daqui, dividido por Q. Aí a gente simplifica, ó, os Qs, simplifica o D com o quadrado ali, e aí vai sobrar o potencial. KQ sobre D. Então, eu tenho duas formas para calcular o potencial. Duas formas. Eu vou ligar a luz aqui um pouquinho, para usar o quadro. Eu tenho uma fórmula que é V igual a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. O teu slide está chamando isso aqui de U, tá? Então, assim eu estou trabalhando com potencial a partir da carga de prova. E eu tenho como calcular o potencial a partir da carga geradora, KQ sobre D. Isso aqui é a carga geradora. Tá? Então, eu posso calcular a partir
da carga de prova, se eu tiver os dados aqui, né? Ou a partir da carga geradora. Então, como já acontecia com o campo elétrico, né? A gente pode calcular o campo elétrico. O campo elétrico, a gente tem força sobre a carga, né? E o campo elétrico igual a KQ sobre D ao quadrado. A gente usa essa fórmula aqui para o campo elétrico quando trabalha com a carga de prova e com essa aqui com a carga geradora. A mesma coisa acontece com o potencial elétrico. Vou voltar lá para o nosso slide. Aqui está a dedução da fórmula, então. Qual vai ser a unidade do potencial? A unidade do potencial vai ser Joule por Coulomb, ou Volt. Tá? É o famoso Volt que a gente tem em casa. Na tua tomada, tu tem lá 110 volts, na pilha, tu tem 1,5 volts. Tá? É a voltagem, é o potencial elétrico. Bom, propriedades do potencial elétrico, isso a gente falou também na aula passada. Tá? Tendo uma carga geradora positiva, o potencial diminui com o afastamento da carga. Então, aqui eu tenho uma carga geradora positiva, um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D. Então, o ponto A está aqui, a uma certa distância, eu tenho um potencial de 12 volts. Eu estou afirmando isso. Se a distância em relação à carga geradora dobrar, o potencial cai a metade. São inversamente proporcionais. O potencial e a distância. Dobrei a distância, o potencial caiu a metade, de 12. De A para C, triplicou a distância. Triplicou a distância, o potencial cai a terça parte. De A para D, quadruplicou a distância. Quadruplicando a distância, o potencial cai a quarta parte. Então, o que acontece à medida que eu me afasto da carga geradora positiva? O potencial vai ficando cada vez menor. Cada vez menor. E é sempre positivo. Então, aqui está a minha carga geradora, aqui eu tenho um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D. Tá? O potencial em A é maior que em B, maior que em C, maior que em D. Então, quanto mais perto da carga geradora positiva eu tiver, maior será o potencial. Tudo porque o potencial é inversamente proporcional à distância e o potencial gerado por carga positiva é positivo. O gráfico do potencial em função da distância, proporção inversa, é essa hipérbole aqui. Tá? Como é que ficaria, então, com a carga negativa? Estou resgatando o que a gente falou na aula passada para a gente poder avançar. Tá? Quando a carga geradora é negativa, o potencial aumenta com o afastamento. Tudo porque o potencial gerado por uma carga negativa é negativo. Tá? O potencial é uma grandeza escalar. Então, quando eu estou calculando o potencial aqui, eu estou calculando o potencial com o valor da carga geradora. Lembra? Aqui é a fórmula. O potencial é KQ sobre D. Este valor aqui da carga geradora é negativo agora, então o potencial vai ser negativo. Então, supondo que no ponto A o potencial seja menos 12 volts, dobrando a distância, vou lá para o ponto B, o dobro da distância, o potencial vai ter o seu módulo caindo da metade. Mas menos 6 é maior que menos 12, então o potencial está ficando maior, negativo, mas maior. No ponto C, o triplo da distância, o potencial tem o seu módulo caindo a terça parte, menos 4 volts, mas ele está ficando maior, porque menos 4 é maior que menos 6. Numa distância D, eu estou a uma distância 4 vezes o valor da distância de A até a carga geradora, o potencial é a quarta parte, de menos 12 volts, em módulo. O Vinícius entrar em módulo. Então, à medida que eu vou me afastando da carga geradora negativa, o potencial vai ficando cada vez maior. Tá? E aí o gráfico VD vai estar aqui no quarto quadrante, porque o potencial é negativo, a distância é positiva. Tudo porque o potencial é inversamente proporcional à distância, mas é uma grandeza escalar. Então o sinal é relevante na intensidade do potencial. Bom, isso a gente falou na aula passada. Tá? Uma conclusão importante, então. As linhas de força sempre apontam do maior potencial para o menor potencial. Por quê? Está aqui a linha de força. A linha de força é carga negativa. Ela vem convergindo para a carga negativa. Então, lá adiante, afastado da carga negativa, tem potencial maior. Perto da carga negativa, tem potencial menor. A mesma coisa acontece aqui, ó, quando a carga é positiva. Na carga geradora positiva, as linhas de força são divergentes. Quanto mais eu me afasto da carga, ó, menor fica o potencial. Então, o potencial, a observação que a gente tinha lá, o potencial, as linhas de força sempre apontam do maior potencial
para o menor potencial elétrico. Então, vai sempre do mais para o menos, do maior para o menor potencial. Bom, o que seria uma superfície equipotencial? Aí já é assunto novo para nós. Tá? Ter uma superfície equipotencial significa ter o mesmo potencial elétrico. Tá? Vou pensar em termos de potencial gravitacional. Essa caneta tem uma energia para cair daqui até a minha mão, certo? Essa energia depende da caneta e da distância ou da altura que ela está da minha mão. Se eu colocar ela mais para o lado, ela tem a mesma energia para cair na minha mão, porque a altura continua a mesma, a caneta continua a mesma, o campo gravitacional também. Lembra a energia potencial gravitacional? mgh, massa, gravidade e altura. Então, a altura da caneta até a minha mão aqui, o desnível, é o mesmo que daqui até a minha mão, é o mesmo desnível, certo? Então, a mesma energia potencial gravitacional. Então, eu tenho aqui nessa região, a mesma distância da minha mão, uma superfície equipotencial, o mesmo desnível em relação à minha mão, uma superfície equipotencial, certo? Então, em relação ao potencial elétrico, vamos supor que eu tenho aqui uma carga geradora positiva. Tá? Então, eu sei que a carga geradora positiva está aqui, as linhas de força são divergentes a partir da carga positiva. Tá? Aqui, nessas linhas azuis, eu tenho círculos que são concêntricos, todos têm o centro na carga geradora positiva. E eu tenho pontos aqui, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Eu sei que o potencial gerado por essa carga positiva é maior, mais perto da carga positiva, e é menor, mais afastado. E eu sei que o potencial é inversamente proporcional à distância da carga geradora. Observa que em A, B e C, a distância em relação à carga geradora é a mesma. Se a distância é a mesma, o potencial é o mesmo. Então, o potencial em A, B e C é o mesmo. Por isso, essa superfície que está aqui, que seria de fato uma esfera de raio, né, com esse raio aqui, é chamada de superfície equipotencial. Qualquer ponto dessa superfície, o potencial elétrico é o mesmo. Já no ponto D, que está aqui, ó, eu estou mais perto da carga geradora positiva, eu tenho um potencial maior. Então, eu tenho linhas de força aqui em preto, tá? Superfície de potencial das linhas azuis. O potencial em A, B e C é o mesmo, e em D é maior, eu estou mais perto da carga geradora positiva. Lembra, o potencial aumenta ou diminui no sentido da linha de força, né? Do maior potencial para o menor potencial. Então, aqui está mais perto da carga do que aqui. Logo, aqui o potencial é maior do que em B. Então, a superfície de potencial é a superfície onde o potencial é o mesmo, o potencial elétrico é o mesmo. Podemos ter isso aí também, pessoal, no campo elétrico uniforme. Então, as superfícies equipotenciais no campo elétrico vão ser planos, superfícies paralelas às placas que geram o campo elétrico. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma placa positiva e aqui uma placa negativa. Então, são duas placas paralelas. Nesta região, eu tenho um campo elétrico uniforme. Então, nesta região, eu tenho um campo elétrico uniforme. Deixa eu pegar aqui um livro para salientar para vocês. Essa superfície, aqui está uma placa, aqui está outra. Essa superfície que está aqui, ó, vai ter o mesmo potencial para qualquer ponto. Que a distância de qualquer ponto dessa superfície até essa placa é a mesma. Assim como a distância de qualquer ponto dessa superfície até essa placa é a mesma. Então, o potencial elétrico aqui, em qualquer ponto dessa superfície, é o mesmo. Aqui também. Potencial em qualquer ponto dessa superfície é o mesmo. Potencial em qualquer ponto dessa superfície é o mesmo. Então, eu tenho aqui 3 superfícies equipotenciais. E o potencial aqui é maior do que aqui, e por sua vez é maior do que aqui. Certo? Quanto maior da placa, mais próximo da placa positiva, maior é o potencial. Quanto mais próximo da placa negativa, menor é o potencial. Oi? Bom, vamos falar então de trabalho e energia. Lá no primeiro ano, no ano passado, para vocês, a gente definiu trabalho. Lembra, eu tenho lá um corpo. Vamos supor que eu tenho um corpo aqui, ó. Esse corpo está sobre uma superfície
Esse corpo está sobre uma superfície. Tá? Eu aplico uma força sobre esse corpo. Uma força. E esse corpo sofre um deslocamento. Vou chamar o deslocamento de D, só para ficar com a nomenclatura que ele está usando no material. Então, o trabalho vai ser o produto da força aplicada pelo deslocamento. Tinha um ajuste que a gente chamava de cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Entre a força e o deslocamento. Desculpa. Então, o que é trabalho? É uma forma que a gente tem de transferir energia aplicando força. Como é que se calcula? Eu pego o valor da força aplicada, multiplico pelo deslocamento que a carga teve, pelo cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, a força e o deslocamento. Bom, esse trabalho é energia. Então, vou voltar lá para o nosso slide. A energia potencial elétrica e o trabalho. Tá? Vou imaginar que eu tenho aqui um campo elétrico uniforme. Está aqui representado pelas linhas horizontais azuis. Vindo da esquerda para a direita, quer dizer que aqui eu tenho uma placa positiva, aqui eu tenho uma placa negativa. Certo? Aqui, nesse ponto A, eu tenho uma carga positiva, eu tenho um certo potencial. Tá? O potencial elétrico do ponto A. Aqui eu vou ter a energia potencial elétrica da carga do ponto A, que eu vou chamar de UA. Então, esse UA, para mim, aqui é energia potencial elétrica. Não é o U do teu livro, que lá é potencial elétrico, é a salada que é feita nisso daí. No ponto B, eu tenho um outro potencial. O potencial em B, na mesma carga positiva, ó, no ponto D, eu tenho um outro potencial. E aqui tem uma outra energia. Onde é que o potencial é maior? No A ou no B? Para a mesma carga de prova. O potencial elétrico é gerado pelo campo que está aqui, certo? Quanto mais próximo eu estou da placa positiva, maior é o potencial. Então, o potencial é maior em A do que em B, certo? Então, o que vai existir aqui? Um potencial em A, um potencial em B. E como o potencial, volto para cá para o nosso quadro. Como o potencial é a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova, a energia potencial elétrica vai ser igual a V vezes Q. Aqui, ó, energia potencial elétrica V vezes Q. Isso é dado em Joule, no sistema internacional. Isso aqui é dado em Volt, isso aqui é dado em Coulomb. Esse V aqui é um potencial elétrico, tá? Esse EPE é aquilo que um slide dá como 1. Eu vou unificar tudo isso para disponibilizar para vocês no material depois gravado. Tá? Não essa videoaula que a gente tem aqui, usando as mesmas letras e chamando a atenção das representações diferentes. Se faz uma salada com isso em eletricidade ou não. Bom, o que eu tenho aqui, então, em A é a energia armazenada pela carga de prova no ponto A e no ponto B, o UB. Então, a energia que está armazenada em cada ponto, certo? Daqui para cá, a energia diminuiu. Daqui para cá, a energia diminuiu. Certo? O potencial diminuiu. Né? Se o potencial diminuiu de A para B, como a energia é o potencial vezes a carga de prova é a mesma, o potencial diminuiu, aqui tem menos energia armazenada do que lá. É a mesma coisa que a caneta em relação à minha mão. Aqui ela tem mais energia para cair do que aqui. Quanto maior o desnível em relação à minha mão, mais energia ela tem para cair. Aqui, quanto maior o potencial que a carga tem, que ponto tem o campo dá, né? Maior o potencial do campo, para a mesma carga de prova, mais energia a carga tem armazenada. Porque ela tem mais energia para ir infinito do que aqui, certo? Bom, vou lá. Para movimentar uma carga de prova dentro do campo elétrico, eu posso contar com dois tipos de força. A força elétrica natural desse campo e a força de um agente externo. O agente externo pode ser eu, tá? Natural é o do campo. Então, vou pensar aqui, ó. Eu tenho uma carga positiva de prova colocada aqui. Se eu colocar uma carga de prova positiva aqui, as linhas estão vindo da esquerda para a direita. Aqui o campo elétrico. Se as linhas estão vindo da esquerda para a direita, é porque aqui é positivo, aqui é negativo. Certo? Sempre as linhas vão do mais para o menos.
Então, veja, aqui é positivo. Se essa carga de prova é positiva, ela vai ser repelida por esse lado e atraída por esse. Então, aqui eu vou ter a força elétrica apontando para cá. Esta força, ao arrastar a carga daqui para cá, ela vai ter força para cá, deslocamento para cá. Força para cá, deslocamento para cá. Eu vou ter um trabalho realizado por essa força, um trabalho positivo. Agora, eu posso ter a força exercida por um agente externo. O agente externo vai empurrar a carga para lá. Tá? Ele está empurrando, a força que ele está exercendo é contrária ao do campo. Então, no momento que ele aplica essa força, ele está dando energia para a carga, está realizando um trabalho. Força que ele aplica, deslocamento para lá. Ângulo de 0 grau, assim como se a força for para cá e o deslocamento for para cá, o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 grau. Como o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, o cosseno de 0 grau, a força e deslocamento do mesmo lado, 0 grau. O cosseno de 0 é 1. Força, deslocamento, cosseno de 0 é 1. Então, eu vou ter trabalhos positivos. Se a carga vier para cá, pela força elétrica. Se a carga for para lá, pela força externa. Qual a relevância disso? Bem, quando a carga aqui for transportada de B para A, então a carga B foi levada daqui para lá, certo? Sem nenhuma aceleração. Quer dizer que a força resultante é igual a 0. Duas forças têm que estar atuando sobre a carga. Se eu estou levando a carga daqui para cá. Porque se a carga é positiva e eu largo ela aqui, naturalmente ela vem para cá. Mais, menos. Então, se eu largo ela aqui, ela vem naturalmente para cá. Para levar do B para o A, eu preciso de uma força externa. Então, se a aceleração é 0, é porque a força resultante sobre a carga também é 0. Então, nesse caso, a força resultante é nula. E aí não vai ter aceleração sobre a carga. Cada força vai realizar um trabalho sobre a partícula. O trabalho está aqui, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Considerando o transporte da carga de B para A, sendo θ o ângulo entre a força e o deslocamento, o que vai acontecer? Se a carga é levada de B para A, quando a força em questão e o deslocamento tiverem o mesmo sentido, então, está indo para lá, a carga está indo daqui para lá, certo? Está sendo empurrada daqui para lá e está indo daqui para lá. A força em questão que está empurrando para lá e o deslocamento estão coincidindo. Essa força está realizando um trabalho positivo. Essa força é a força externa. Aí o trabalho dela é positivo. Agora, a força do campo elétrico tem sentido contrário, que é para cá, essa carga está indo para lá, força para cá, deslocamento para lá, o ângulo é 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1. Gustavo, eu estou gravando, deixa eu ver se... Tá. Desculpa, eu estava só olhando o chat. Então, se a carga é arrastada daqui para lá, a força elétrica está apontando para cá, o ângulo é 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1, e aí o trabalho vai ser negativo. Então, quando a força e o deslocamento tiverem sentidos opostos, o trabalho é negativo. Quando a força e o deslocamento tiverem o mesmo sentido, o trabalho é positivo. Então, eu tenho que ver qual é a força que eu estou trabalhando, que eu estou usando na questão, e para onde a carga está se deslocando. Se for no sentido dessa força, essa força está realizando um trabalho positivo. Se for no sentido contrário, essa força está realizando um trabalho negativo. Trabalho positivo é aquele que eu dou energia para a carga. Trabalho negativo é aquele que eu tiro energia da carga. Bom, deixa eu chamar aqui o trabalho realizado pelo agente externo para transportar a carga do ponto B para o ponto A. Então, a carga está aqui, está ali. Tá? Trabalho é igual a variação de energia potencial elétrica. Tá? Então, trabalho para levar de A para B. Tá? Estou invertendo aqui a ordem. Para levar a carga, vou mudar aqui, então, de A para B. Tá? Trabalho para ir de A para B. Eu vou ter que pegar a energia potencial em A menos a energia potencial em B. A energia potencial em A menos a energia potencial em B. O trabalho para levar de A para B vai ser, então, qual é a energia potencial em A? Lembra? Energia potencial vezes a carga. Então, vai ser em A, vai ser o potencial em A vezes a carga de prova. Então, potencial em A vezes a carga de prova, menos potencial em B vezes a carga de prova. Coloca a carga em evidência. O trabalho para mandar a carga de A até B é o Q vezes o potencial em A menos o potencial em B. Então,
que é esse VA menos VB? É a diferença de potencial que tem entre A e B. Então, esse VAB, VA menos VB, é a DDP entre A e B. É a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Tá? DDP, diferença de potencial. Isso vai estar muito presente no nosso estudo, lá em eletrodinâmica. Tá? Já volto aqui. Eu tenho aqui uma pilha. Tá? Tenho aqui uma pilha. Essa pilha tem uma diferença de potencial entre o mais e o menos igual a 1,5 volt. Se eu ligar um fio no positivo e com a outra extremidade no negativo, o que vai acontecer? Os elétrons livres que estão nesse fio condutor, se for um fio condutor de cobre, por exemplo, eles vão se mover do menos para o mais. Quando a diferença de potencial é 1,5 volt, eles vão se mover numa certa intensidade. Se eu aumentar a diferença de potencial, eles vão vir com mais intensidade para cá. Quanto maior a diferença de potencial, mais energia essas cargas vão ter. Então, vou trazer isso para a nossa tomada em casa. Na tua casa, tu tem 110 volts. Na minha, eu moro em Viamão, é 220. Então, a diferença de potencial da minha tomada é maior que a da tua. Então, se eu ligar um fio condutor num terminal da tomada e outro no outro terminal, eu vou ter uma diferença de potencial maior do que tu tens na tua casa. Então, as cargas elétricas vão ter mais energia para transferir aí de um potencial para o outro na minha tomada do que na tua, certo? Claro que isso também vai depender de outros fatores. O meio vai ajudar, vai dificultar, vai surgir outras grandezas físicas com as quais nós vamos lidar daqui a pouco. Mas essa diferença de potencial, isso tu vai ter que lembrar, que é muito relevante para o estudo da eletrodinâmica, que é o assunto mais importante que a gente vai lidar ao longo do segundo ano em eletricidade, é que essa diferença de potencial é o estímulo para fazer as cargas se moverem. Eu preciso de uma diferença de potencial para que as cargas se movam. Da mesma forma que aqui, a caneta que tem um potencial gravitacional, aqui ela tem um outro potencial gravitacional. A caneta só vai cair daqui para cá se houver uma diferença de potencial. Se não houver diferença de potencial, ela não cai. Então, se eu deixar a caneta aqui, o potencial aqui e aqui é o mesmo. Ela não vai cair na minha mão, porque o potencial é o mesmo, e é zero. Então, eu preciso de uma diferença de potencial para que a caneta se mova. No caso da eletricidade, eu preciso de uma diferença de potencial para que a carga se mova de forma espontânea devido à existência do campo elétrico. Então, o trabalho para levar a carga de A até B é o valor da carga de prova multiplicado pela diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Essa é a grande indicação da nossa aula de hoje. Tá? Essa relação aqui. Então, o trabalho para realizar para transportar uma carga de um ponto ao outro no interior do campo elétrico não vai depender do caminho que a carga vai descrever. Isso é uma outra coisa relevante para nós. Se a carga for de A até B, fazendo esse caminho, ou vindo direto, não vai mudar nada, tá? Em termos de energia trocada. Quando o sistema é chamado de conservativo, um sistema que não admite forças dissipativas, o que interessa para nós é qual é o potencial inicial e qual é o potencial final. E nem a caneta caindo. Tá? Se a caneta cair assim, como, por exemplo, cairia uma folha, né? Se largasse na presença do ar, se a caneta cair assim, ou se ela cair dessa forma, assim, ou se ela cair direto, caiu direto, ou caiu assim, a diferença de potencial que ela teve, tá, entre o ponto inicial e o ponto final, o desnível existente. Então, a energia que a caneta ganhou na queda depende exclusivamente do desnível. Não depende do caminho que ela fez até chegar na minha mão. Da mesma forma que a carga indo de A para B, ela pode ir por vários caminhos distintos. Mas não interessa para nós qual é o caminho se o meu sistema é conservativo. Se não tem forças que tiram a energia do sistema, a carga vai de A até B, independentemente do caminho. O que me interessa para o trabalho é a diferença de potencial e o valor da carga de prova. Bom,
Vamos falar então um pouquinho mais sobre a diferença de potencial no campo elétrico variável, tá? Aqui eu tenho uma carga geradora positiva, um potencial em A, um potencial em B. O potencial em A dessa carga geradora é K vezes a carga geradora dividido pela distância do ponto A até a carga geradora. Potencial em B, K vezes o valor da carga geradora sobre a distância do ponto B até a carga. A diferença de potencial entre A e B é o VA menos o VB. Basicamente é isso. Né? Se botar em evidência os fatores comuns, eu botei o KQ aqui em evidência. Vai ficar 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Isso é muito mais matemática do que qualquer coisa, né? Tem que saber que a diferença de potencial entre A e B é o VA menos o VB. A diferença de potencial entre B e A é o VB menos o VA. Então, a ordem é relevante para nós. No campo elétrico uniforme, a gente tem mais questões. Tá? É mais comum a gente encontrar questões sobre a diferença de potencial no campo elétrico uniforme. Então, eu tenho aqui representado uma placa positiva, uma placa negativa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 potenciais diferentes indicados aqui. Ó, aqui eu tenho uma superfície de potencial, aqui eu tenho uma outra superfície de potencial, aqui uma outra superfície de potencial, outra superfície de potencial, outra superfície de potencial. E tem 3 pontos indicados aqui. O ponto A, o ponto B e o ponto C. O A, o B e o C. Há uma distância entre A e B, A e C, e entre B e C. Mas essa distância é medida em linha reta, perpendicularmente às superfícies equipotenciais. Então, de fato, é o desnível entre as superfícies equipotenciais. Qual é o desnível entre A e B? É esse aqui. Entre A e C é o mesmo desnível. E entre B e C, não há desnível na superfície equipotencial. Então, veja. A diferença de potencial entre A e B vai ser o trabalho para eu mandar a carga de A até B, dividido por quê? O trabalho é força vezes deslocamento. Está aqui, ó, força vezes deslocamento. Lembra que força, usando o campo elétrico, ó, eu deduzi a fórmula para ti. A força, usando o campo elétrico como... A força, usando o campo elétrico uniforme, vai ser força igual a FEC. Tá? Campo elétrico vezes a carga de prova. Certo? Força igual a campo elétrico vezes a carga de prova. Então, eu tenho lá, ó, trabalho, potencial, trabalho sobre a carga de prova. Então, eu vou substituir agora. Eu vou substituir. No lugar do trabalho, eu tenho força vezes o deslocamento sobre a carga de prova. No lugar da força, eu vou colocar isso aqui. Então, eu vou ficar aqui com E vezes Q vezes D sobre Q. Olha o que acontece com o Qzinho. Ele some. E aí eu botei, então, que o potencial elétrico num campo elétrico vai ser dado pelo valor do campo elétrico, que é uniforme, né? Multiplicado pela distância, o desnível entre as superfícies equipotenciais. Então está aqui, ó, mais uma formulinha para a gente saber de cor. Cheio de fórmula. A eletricidade. O VED, potencial, campo, distância. Distância, na realidade, é o desnível entre os pontos. Então está aqui. A distância em linha reta, perpendicular entre as superfícies, perpendicular às duas, né? Superfícies equipotenciais. Aqui, então, diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Eu vou ter que pegar o valor do campo elétrico, que está aqui, ó. É um campo elétrico que deve ser conhecido, uniforme, e multiplicar pela distância entre as superfícies equipotenciais. Ó, o que eu tenho aqui, ó? A diferença de potencial entre A e B vai ser o campo elétrico, que é uniforme aqui, multiplicado pela distância entre A e B. Diferença de potencial entre A e C. A e C. Campo elétrico multiplicado pela distância entre A e C. Mas a distância entre A e B e A e C é a mesma. Não é a distância assim, é a distância entre as superfícies equipotenciais medida de forma perpendicular às superfícies. Então, como essas distâncias são as mesmas, a diferença de potencial entre A e B e A e C é a mesma. Não há diferença de potencial.
Não há diferença de potencial entre A e B e A e C, a diferença de potencial é a mesma. E a diferença de potencial entre B e C, qual vai ser? É o campo elétrico multiplicado pela distância entre o B e o C, mas essa distância não é daqui até aqui. Isso aqui é uma superfície potencial. Como esses dois pontos estão na mesma superfície potencial, essa distância entre B e C é zero. Então, não há diferença de potencial entre B e C, por isso que o B e o C estão numa superfície equipotencial. Bom, unidade que a gente tem aqui, né? A gente já sabe que o potencial é dado em volt, tá? Já sabe que é dado em volt. Também pode ser substituído por Newton por Coulomb vezes metro. Newton por Coulomb vezes metro. Campo elétrico Newton por Coulomb, a distância metro, ali. É só substituir e trabalhar com as unidades. Fundamental para nós saber quando é que um corpo está em equilíbrio eletrostático. Ele sofreu uma descarga. No momento que ele sofreu uma descarga, uma carga elétrica, as cargas vão se movimentar. Quando elas estiverem em equilíbrio eletrostático, elas não se movem mais naquela estrutura. Elas vão estar na sua condição. Aí o sistema está em equilíbrio eletrostático. Vou imaginar assim, eu estou dentro de um automóvel. O automóvel está parado, caiu um raio em cima do carro. Isso pode acontecer. Caiu um raio em cima do carro. As cargas, na hora que houver descarga, vão se dispor sobre a superfície do carro. Elas vão se dispor, vão se movimentar. Daqui a pouco elas vão estar em equilíbrio eletrostático. Quando isso acontece, as cargas não têm mais movimento. Tem movimento de rotação, vibração, mas elas não se transladam mais sobre a superfície. Todas as cargas em excesso vão tender a se distribuir sempre na superfície externa, nunca dentro. Se o corpo for sempre, se o corpo é condutor, desculpa, ele sempre vai ficar na superfície externa do condutor. Dentro desse condutor, o campo elétrico vai ser sempre nulo, não tem campo elétrico. O potencial elétrico vai ser constante em qualquer ponto no interior do corpo. Lá no interior do corpo, o potencial vai ser sempre o mesmo. Então, não vai ter movimento de carga. Lorenzo, chega aí, Lorenzo. Bom dia. Bom retorno. Então, quando a estrutura estiver em equilíbrio eletrostático, eu estou dentro do carro. Tá? O carro sofreu uma descarga elétrica. Excelente lugar para estar dentro do carro. Ele vai ter um processo chamado de blindagem eletrostática. Ele não vai trocar carga do meio externo. Eu tenho que estar ali dentro, protegido. Eu não vou levar choque. A carga não vai chegar em mim. Eu vou ter meu potencial dentro do carro vai ser sempre o mesmo. Então, não vai ter movimento de carga. E as cargas não vão transitar. E o que vai me dar descarga elétrica é o movimento das cargas. Então, não havendo movimento das cargas, eu não tenho choque. Eu não tenho descarga elétrica que me dá um choque elétrico. Bom, tu sabe que o campo elétrico no interior de uma esfera eletricamente carregada é zero. Então, dentro da esfera é zero. O teu livro diz que bem na superfície é a metade do máximo. E na superfície, na parte externa da superfície, é o máximo. Tu sabe que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. À medida que tu te afasta da casca dessa esfera, o campo vai ficando menor e tem esse comportamento, se a gente viu quando estudou campo elétrico. Então, ele é nulo no interior do condutor, o campo elétrico. E o potencial do interior do condutor? Se eu tiver uma esfera, por exemplo, eletrizada positivamente, no interior do condutor, em todo o interior dele, o potencial é máximo. E quanto é que esse potencial máximo? O potencial máximo é KQ sobre D. Quem é esse D? É o raio. Professor, não está dando para enxergar, está muito em cima. Estou fora, né? Eu vou baixar, vou apagar. Obrigado. Vou apagar aqui que eu não me dei conta que eu estou fora do campo de visão de você. Tem que ligar pela TV. Então, o potencial máximo vai ser KQ. O que é Q? É o valor da carga que está nesse corpo extenso, dividido pela distância. Essa distância aqui vai ser um raio, se for uma esfera. Então,
Se é uma esfera, K é sobre D, o raio da esfera. Tá? O raio da esfera. À medida que eu saio da superfície da esfera, ó, venho para fora, o potencial vai ser inversamente proporcional à distância. E aí o comportamento vai ser essa pedra. Mas dentro do potencial é constante máximo, que diferencia do campo elétrico. Lembra do campo elétrico lá? Ó. Campo elétrico, distância. Ó, até o raio, o potencial é zero. No raio, ele é a metade do máximo. Metade do máximo. Acima, um pouquinho acima do raio, o potencial, o campo elétrico, desculpa, é máximo. Então, o que a gente tem? Dentro da esfera, o campo elétrico é nulo. Dentro de qualquer corpo condutor, o campo elétrico é nulo. À medida que a gente chega na superfície, à medida que a gente se afasta dela, o campo elétrico vai diminuindo, tá? Sendo a carga positiva. Tá? A carga geradora positiva ele vai diminuindo. Bom, então, dentro do condutor, o potencial é sempre máximo. Tá? Aí a gente vai poder entender algumas coisas que são relevantes para a nossa segurança, que é o que pode aparecer numa prova como o Enem, tá? Que trabalha muito a questão prática da teoria. Né? Tu lembra do poder das pontas? A gente comentou isso, né? Sempre que um corpo estiver eletrizado, a maior quantidade de carga deve se acumular nas pontas. O corpo aqui está eletrizado positivamente, eu tenho uma concentração maior de cargas nessa ponta. Esse é o princípio do para-raio. Tá? Se tu mora num prédio alto, vai ter no alto do prédio lá uma vara, e nessa vara em cima vai ter geralmente 3 pontas, assim. Tá? Essas 3 pontas funcionam justamente para evitar que haja descarga elétrica direta no teu prédio. Então, eu botei aquela varetona lá, as 3 pontas, geralmente assim, e isso aqui está ligado à terra. Aqui embaixo já não enxerga mais. Então, aqui ainda tu enxerga, vou pegar uma outra caneta, uma outra cor. Ó, isso aqui está ligado à terra, está aterrado aqui, fora do teu prédio. Então, se tiver uma nuvem carregada aqui, essa nuvem se eletrizou para atrito, não interessa muito para nós, ela já está carregada. Vamos dizer que ela esteja carregada aqui negativamente. Tá? O tempo está úmido. Então, diminuiu aquilo que a gente chama de rigidez dielétrica. Tá? Fica mais fácil de trocar carga aqui. No momento que isso aqui está ligado com a Terra, o que a Terra quer fazer com todo o corpo eletrizado? Quer deixar neutro. Então, aqui nessa região da Terra, onde está o aterramento, os elétrons livres vão se afastar. Essa região vai ficar mais positiva. Vai ter uma concentração maior de carga positiva, que é a Terra. Tá? O que vai acontecer, então? Esses elétrons vão ser descarregados aqui. Quer dizer que essa região aqui, ó, vai ter mais falta de elétrons do que o resto. Então, a descarga vai acontecer exatamente aqui. E aí, a carga vai se deslocar para a Terra, não atingindo o prédio, não atingindo as pessoas. Então, essa é a função do para-raio. Qual é a segurança do para-raio? Isso também tu não tem que saber, tá? Mas no título de curiosidade. A segurança do para-raio. Esse para-raio tem uma altura. Tá? Ele tem uma altura H. O raio de ação dele, a proteção dele, é H mais H sobre 3. É 1,33 o valor da H. Então, vamos supor que esse para-raio tenha 10 metros de altura, ele vai cobrir essa região até aproximadamente 13 metros, 13,3 metros. Se tu morar num prédio aqui do lado, e esse prédio está além desse H sobre H mais 3, esse teu prédio aqui já não está mais protegido por aquele para-raio. Então, toda a tendência de descarga elétrica tende a acontecer nas pontas, por quê? É lá que as cargas vão se acumular. Então, se essa nuvem chegou aqui, os elétrons livres que estavam aqui vão se afastar, vão ser repelidos, vão se afastar daqui, que tende a ficar positivo, e
como isso aqui é condutor, aqui está faltando elétrons. Então a descarga tende a acontecer aqui e vai acontecer pelo fio que liga o para-raio na Terra. Então, se no teu prédio, vai num edifício que tem para-raio, tu vai notar que tem um cabo bem grosso que desce no costado do prédio, com anéis que isolam esse cabo do prédio para a descarga acontecer direto com o solo. Se por acaso, tu tiver num prédio alto que não tem essa proteção, o ideal é que tu não fique no prédio, né? Mas se tu estás no prédio, tá, tu tem que tentar te proteger da descarga. Qual é o melhor lugar que tu tem para te proteger de uma descarga elétrica? Um lugar plano, tu ficar na parte mais baixa. Se for um lugar que tem protuberâncias, tem saliências, enfim, ir para a parte mais baixa também. Se o lugar é bem plano, fica acocorado, fica deitado, para evitar que a descarga aconteça no teu corpo. Tá? Há um dito popular que diz que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Ele cai no mesmo lugar. A tendência é que, se ele cair uma vez ali, a tendência é que ele volte a cair. Porque ali tem uma propensão maior de haver descarga, né? Ele só não vai cair ali se, após a descarga, aquela região fica destruída. Tá? Bom, ainda, vou voltar só para finalizar o nosso papo aqui. Só para finalizar o nosso papo. Aqui o exemplo de raios, enfim. Tá? Só para finalizar o nosso papo. Com esse papo de hoje aqui, a gente pode resolver algumas questões do livro, tá? Do capítulo 5, do capítulo 6,